Encontrou? 1 Samuel capítulo 17. Vamos começar no versículo 17 em diante. Eu quero trazer algo para a igreja hoje. Eu quero que você absorva essa palavra. É uma palavra de vitória. Não importa a retaliação, não importa a investida do diabo, não importa qual seja o tamanho da tribulação ou da luta que você está vivendo. Eu quero mostrar para você que não parece, mas sempre Deus, Ele escolhe pessoas para ser um vencedor. Amém, gente? É aquilo que eu sempre falo. Quando a pessoa ela é escolhida, é diferente daquele que escolhe. Há uma diferença do escolhido para aquele que escolhe. Nós vemos aqui uma passagem aonde Israel estava sendo afrontado. Israel estava sendo cercada e afrontada. Amém, gente? Glória a Deus. Então diz assim, capítulo 17, versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: leve agora para teus irmãos 37 litros desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre levá-los ao acampamento até teus irmãos. Estes 10 queijos tu os levarás ao comandante de 1000 e vê se teus irmãos estão bem de saúde, e receba a prenda deles. Amém, gente? Até aqui. Veja bem que Deus, Ele cria situações e ocasiões. Quando Deus tem um propósito, quando Deus Ele escolhe, então o próprio Deus, Ele cria os caminhos para aqueles que vão ser vitoriosos. Para se ter vitória, aprenda uma coisa: você nunca vai ter um caminho fácil. Nunca vai ser fácil. Nem a própria palavra de Deus, nem o próprio Deus diz que ia ser fácil. Nós vemos que Jesus, após ter descido as águas do santo batismo, Jesus foi para onde? Para onde que foi Jesus? O deserto. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. A Bíblia diz: foi então Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto, aonde ele tinha que passar ali jejuando 40 dias e 40 noites. Então nós vemos o que aqui? Uma situação que eu posso dizer que é pelo próprio Deus. Você vê que Jessé, ele chama Davi e diz: pega esses pães, pega esse queijo, pega o leite, pega o trigo tostado e vai levar para os teus irmãos que estão lá no campo de batalha. Olha como isso é forte. Vê se os seus irmãos estão bem. Olha o que ele diz, né? E entrega ao capitão de 1000, que era aquele que cuidava, né, dos pertences dos soldados. Então a Bíblia mostra que quando Davi ele estava chegando até aquele lugar, no versículo 23, a Bíblia diz assim: enquanto ele falava com eles, né, com os irmãos, eis que aquele guerreiro que se colocava no meio dos 2 acampamentos, quer dizer, era um monte, que se chamava Golias, o filisteu, e saiu dentre as fileiras
dos filisteus e falou as mesmas palavras. E Davi ouviu todos os varões de Israel que viam aquele homem e fugiam da sua presença. Olha que o problema aqui era gigantesco. Já começo dizendo para você que Davi ele não viu o gigante, ele ouviu as blasfêmias, ele escutou as ofensas que aquele guerreiro, aquele gigante filisteu, ele ofendia os hebreus, ele ofendia Israel. E ele ainda perguntava, se você seguir adiante, eu não vou conseguir levar tudo aqui lendo com vocês, por causa do nosso tempo, porque nós temos aqui o batismo e a Santa Ceia. Então, você vê que o problema ele já era anunciado. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ele era anunciado. Então Davi, que não tinha nada a ver com aquela guerra, preste bem atenção, Davi não tinha nada a ver com aquela guerra. No entanto, que Davi não foi nem alistado por causa da sua aparência e por causa do seu tamanho, da sua postura. Quando Deus escolhe, é o que eu sempre vou falar, a Bíblia diz que Deus pega as coisas pequenas desse mundo para confundir o quê? Grandes e sábias. É assim que Deus trabalha. Deus não escolheu o melhor guerreiro, Deus não escolheu o melhor homem. Saul era forte em batalha. Essa batalha, ela era para Saul. Mas o que aconteceu? Deus sabia que Saul estava com medo. Saul estava 40 dias acampado, planejando como combater aquele gigante. Às vezes, você está enfurnado dentro da sua casa, ou dentro de um quarto, entrando em depressão por causa de um problema. Mas Deus está dizendo assim: ei, eis que eu te escolhi. Sai desse quarto, sai da onde você está, levanta dessa posição de prostração e de humilhação, porque aqueles homens estavam sendo o quê? Humilhados. Não estavam preparados para essa guerra. Eles não estavam. Ainda mais quando eles viram o gigante. Vocês estão entendendo, sim ou não? Davi não viu o gigante, Davi ouviu a voz do gigante. Em outras palavras, Davi disse: ei, vocês vão ficar ouvindo esse homem nos humilhando, esse homem falando palavrões, blasfemando contra o Deus de Israel, e vocês não vão fazer nada? Isso não pode ficar assim. E a Bíblia diz que Davi, por ser um jovem, e temente a Deus, e também temente às suas autoridades, ele foi até quem? Até o rei. Ele foi até o rei. E olha o que ele diz para o rei. Olha só. Versículo 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça de nenhum homem. Aliás, não desfaleça o coração de nenhum homem por causa dele. Quer dizer, olha a palavra que Davi levou para todos aqueles homens, principalmente para aquele que estava de frente de batalha, que era o rei Saul. Ele olha para Saul e disse: meu senhor, não desfaleça o teu coração em nenhum desses homens. Você vê que Davi, ele tão pequenininho, ele veio com uma fé gigante dentro dele. Amém, igreja? Você vê que Davi, ele estava tão cheio da presença de Deus, que ele não aceitou as blasfêmias. Ele não aceitou aquilo que o inimigo estava pondo diante deles. Todo mundo com medo, todo mundo ali, quando viu o gigante, eles até se afastavam. Olha, o grande filisteu aí, Golias. Ou seja, você está recuando diante do problema. Deus está dizendo que você está recuando diante do problema. Você
está se trancando, você está fugindo daquilo que Deus colocou para você batalhar. Deus, Ele sabe que por você não vence, mas você não vence por você vence porque Deus é com você. Se for por mim ou por você, nós nunca vamos vencer. É ou não é, irmão? Sim ou não? Eu vou porque... Não vai. Se Deus não mandar, se Deus não for contigo, não vai. Aprenda isso. É por isso que tem muita gente naufragando na fé. Porque ele acha que ele está na fé. Mas se Deus não for contigo, não vai. Eu falei ontem para um rapaz que a gente mandou ele, eu acho que ele está até assistindo, um rapaz que a gente mandou ele para uma clínica de recuperação e venceu os dias dele estar lá. E ele está super bem, ele sempre mandou para ele, pastor, olha, graças a Deus. Aí ele falou, pastor, eu estou pensando seriamente em voltar para Sorocaba. Olha o que eu disse para ele. Porque a visão dele é vir para Sorocaba e ficar no nosso ministério. Mas eu falei para ele uma coisa. Eu falei, o senhor orou a Deus. O senhor consultou aquele que guia, aquele que dirige as nossas vidas. Porque nossa vida é como um barco e tem que ter um capitão. Sim ou não? E o capitão, ele sabe o que faz. E as palavras, as primeiras palavras tem que ser do nosso capitão. O marinheiro, ele não toma decisão, eu digo o verdadeiro marinheiro, ele não toma decisão sem a palavra do capitão. Ele não levanta a âncora se o capitão não mandar, ele não mexe no manche se o capitão não mandar, ele não solta as velas se o capitão não mandar. Vocês estão entendendo? Ele só faz o que o capitão mandar. Porque daí ele está recebendo o quê? Uma autorização. E se o capitão mandou, é porque o capitão sabe o que está fazendo. O capitão, ele foi elegido capitão porque ele é a pessoa que mais teve experiência sobre as navegações do mar. Se eu entrar lá dentro com um barco hoje, gente, eu nem na cidade eu sei andar, eu já me perco, imagina no meio do mar, sem rumo. Vocês estão entendendo? Então, quando você anda pelos seus próprios conceitos, pelas suas próprias vontades, você se perde, você naufraga. Mas quando você deixa o capitão guiar o barco, você atravessa os 7 mares, de ponta a ponta, sem se perder. Amém? E aí eu falei para ele, eu falei, olha, está na direção de Deus? Está na palavra? Falei, irmão, vamos orar. Se for para o senhor vir para Sorocaba, amém. Mas e se Deus tem outros planos, outros propósitos? Assim foi Deus com Davi. Saul estava fazendo plano, como eu vou vencer essa guerra? Estava lá planejando lá dentro da sua tenda. Mas Deus pegou um homem sem experiência, mas que ouvia a voz de Deus. Se Deus quiser hoje pegar você e colocar no lugar do capitão, mesmo sem experiência, mas se o Espírito Santo está na direção, o negócio arrebenta. Vai dar tudo certo. Mas não faça nada pela tua vontade e pelas tuas mãos. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Sim. Aí, ontem ele mandou uma mensagem, pastor, estou muito feliz. Estou muito feliz. Sabe o que aconteceu? Eu falei o que aconteceu. Ele falou, pastor do céu, como é bom ouvir alguém que é direcionado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Ele falou, olha, o meu desejo era ir para Sorocaba. O meu desejo era que o senhor me aceitasse aí no ministério.
Ele falou, mas eu tenho algo tremendo para falar. Pastor, eu estou aqui, morando do lado de uma igreja onde o pastor, pelo Espírito Santo, foi tocado, me chamou, e o senhor não sabe, do nada apareceu um cômodo do lado da igreja, um cômodo com banheiro, e eu já, sem dinheiro, apenas com R$100 no bolso, é isso que eu falo. Quando Deus está no negócio, gente, tem tudo para arrebentar, tem tudo para dar certo. Você não precisa ter nada. Até a própria palavra de Deus, Jesus, quando ele mandou os discípulos pregar, ele falou, não leva alforje, não leva nada, não leva roupa, nem sapato, não leva nada. Vai porque eu cuido de vós. Você vê que quando os homens saíram para pregar a palavra de Deus, não precisaram de roupa, não precisaram levar dinheiro, não precisaram levar nada. Por quê? Porque Deus tocava para eles serem cuidados. Então eles recebiam, porque Deus tocava. E ele falou, pastor, já estou morando do lado de uma igreja, me alugaram um cômodo aqui, já sou membro do ministério aqui agora. Pastor, estou muito feliz, o senhor não sabe. Deus preparou, eu aluguei a casa, Deus preparou a cama, fiquei feliz pela cama, mas Deus me surpreende. Daqui a pouco chegou um fogão. Aí ele feliz, daqui a pouco ele disse que chegando outro irmão lá com o bujão, olha irmão, isso aqui é para você, Deus tocou. Está vendo como funciona? Quando estamos na direção do Espírito Santo, na direção da palavra de Deus, no temor e no tremor, tudo dá certo. Tudo dá certo. A Bíblia diz que Davi falou com Saul, Saul, não desfaleça o teu coração. Quando eu vejo Deus falar dessa maneira com Saul e usar Davi, é como se eu ouvisse assim, olha, a peleja agora não é sua, é minha. É dessa forma. Era Deus falando para Saul, Saul, você demorou demais, você planejou demais, ou seja, você não confiou em mim. É assim que muitas pessoas estão fazendo. Você está planejando demais. A Bíblia diz que você pode fazer planos, mas se a resposta não vir da boca de Deus, não vai dar certo. Vocês estão entendendo, sim ou não? O homem faz planos, mas a resposta vem da onde? Acabou, meu amigo. Acabou. Então Deus, eu vejo automaticamente, Deus falou, Saul, demorou demais. Está com muito medo. E quando uma pessoa diz que serve a Deus e tem medo, então é porque ela não confia. Porque aquele que confia não olha o tamanho do problema, não olha o tamanho da dificuldade. Ele só é um homem que vai adiante, marchando. Se Deus é comigo, acabou. Vocês estão entendendo? Ele marcha adiante, ele não olha para o tamanho do problema. Davi não olhou para o tamanho do gigante. Davi olhou para o tamanho do Deus que ele serve. Amém, gente? Pode glorificar. A Bíblia diz que Davi aceitou o desafio. Isso é muito forte, né? Saul falou, Davi do céu, meu filho, isso é muito novo. Olha a palavra de desânimo. Quem é de Deus não escuta nem palavra de derrota. Porque ele chegou para Davi e falou, Davi, você é muito jovem. Davi, você não está preparado. Nós temos aqui homens mais preparados. Deus já estava reprovando Saul. Ali Deus já estava reprovando. Por quê? Porque o homem contava com a experiência. Davi não contava com a experiência. Davi contava com Deus. Vocês estão entendendo assim ou não? Davi não contava com a espada. Até porque Davi não aguentava nem levantar a espada. Davi contava com Deus. Sabe por que você sofre? Porque você conta com a sua experiência. Você conta com o tempo que você tem de igreja. Você começa a se tornar uma pessoa bitolada, religiosa, quando você começa a contar com a sua experiência. Mas aquele que conta com Deus não vive de religião,
experiência nova com Deus. Em cada lugar que eu piso, em cada lugar que eu ando, em cada lugar que eu entro, em cada lugar que eu saio, eu falo que é uma experiência para mim. Porque eu não conto com a minha experiência, mas eu vivo a experiência de Deus na minha vida a cada dia, a cada momento. Vocês estão entendendo, sim ou não? Uma vez, eu estava num programa de rádio, e eu fazendo um programa de rádio, e uma mulher, aliás, o marido dela ligou no programa de rádio e disse: olha, o senhor, quando começou o programa, quando o senhor começou a falar, a minha mulher caiu manifestada aqui, dentro de casa. Ela caiu manifestada com uma voz diferente e está vomitando para a casa toda. Eu falei: o senhor consegue trazê-la até o telefone? Aí quando ele conseguiu trazer a esposa dele, colocou o telefone no ouvido dela, eu disse: espírito imundo, deixa esse corpo, deixa essa vida e sai dela agora. Em nome do Senhor Jesus. E naquela mesma hora o mal saiu. E o marido dela pegou o telefone e começou a chorar. Daqui a pouco essa mulher pegou o telefone e começou a falar comigo ao vivo, isso ao vivo. Ao vivo. O mal não saiu porque eu queria que ele saísse. Ele saiu porque o nome de Jesus está sobre todos os nomes. Ele não saiu porque a minha experiência me ajudou. Não, porque na hora eu também não sabia como lidar com a situação. Porque até então, tudo que eu já vivi foi colocando as mãos e expulsando. Mas aquele dia eu não tinha como. Então eu disse, no meu pensamento, no meu coração, eu falei: Deus, eu não tenho como tocar nessa mulher agora, mas eu sei que o teu nome que está sobre todos os nomes, as suas mãos poderosas estão lá agora e vai libertar essa mulher. E quando eu disse em nome do Senhor Jesus, sai da vida dela, o mal saiu. E daquela hora em diante, aquela mulher me convidou para ir até a casa dela. Fui até a casa dela, do casal, e foi uma bênção. Por quê? Eu cheguei lá, depois de ter conversado, atendido, ouvido o casal, eu falei para eles: olha, procura um lugar para vocês servirem a Deus, um lugar mais perto da sua casa. Ensinei eles que a nossa vida, ela tem que ser em prol da palavra de Deus. Nós não viemos aqui para esse mundo para desfrutar das coisas do mundo. Nós viemos aqui para desfrutar da palavra de Deus aqui nesse mundo. Porque é nós que temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. É nós que temos que dar sabor a esse mundo. Vocês estão entendendo? E Davi, ele deu sabor naquela batalha. Os homens estavam com medo. Todo mundo estava com medo. Mas Davi, ele contava com Deus, ao ponto que depois que ele aceitou o desafio, na hora da batalha, a Bíblia diz que Davi disse para o gigante: você vem contra mim com espadas e lança. E Davi foi com espada e lança, escudo? Como que Davi foi contra o gigante? Eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. Sim ou não? Você só vence o mal quando você vai em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus. Agora, quando você vai lá com a sua experiência, diante do problema que você está vivendo, não, eu vou fazer que nem Saul. Peraí, eu estou tendo um problema aqui nessa área da minha vida. Peraí, eu tenho que fazer uma estratégia. Peraí, deixa eu mudar aqui. Deixa eu fazer assim. Mas quando o problema vem, você tem o problema. Isso mostra o quanto você pode ter experiência, mas está despreparado na vida toda. Agora, aquele que confia no Senhor, a Bíblia diz que é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. E olha o que a palavra diz: a morte de Golias. O filisteu, aqui no versículo 41, o filisteu vinha andando e aproximando
foi desprezado? Porque não tinha experiência. Olharam para ele e falaram: meu Deus, o que mandaram? Golias falou: o que mandaram para mim aqui? Vocês estão de brincadeira. Você vai ter que... Olha o que o Golias falou. Olha só. Desprezou porque era um menino ruivo e de bonito aspecto. Disse o filisteu a Davi: por acaso sou eu um cão para que venhas a mim com pau? É por seus deuses que eu amaldiçoo a Davi. Aí disse Davi mais ao filisteu. Davi falou: vem a mim e darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens contra mim com espada e lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, que tu tens provocado. Eu costumo dizer que quando as pessoas me afrontam, eu não me preocupo, porque eu sei que não afrontam a mim, mas afrontam ao meu Deus. Tem gente que quando ela é afrontada, ela já quer resolver, né, pastor? Não é assim? Não, eu tenho que ir lá, tenho que tirar limpo, tenho que resolver, tem que ser desse jeito, porque eu não aceito assim. Fica quieto. Fica quieto, não é contra você, é contra o Deus que você serve. Se você acha que está errado, que não está certo, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. É Ele o seu Deus. Não estamos aqui para fazer justiça ou para dizer isso ou aquilo, como o Golias que desafiou, que amaldiçoou, que falou mal. Ainda Golias olha para Davi e fala: não, está de brincadeira. Quando o filisteu olhou e viu Davi, o desprezou. É forte isso. Só que ele olhou para Davi. Ele era gigante, sim ou não? Mas ele não viu o gigante que estava por trás de Davi. Por isso que nós não andamos por vista, diz a palavra de Deus. Aquele que serve a Deus não anda por vista. Anda por quê, pastor? Por fé. Por fé. Davi foi por fé contra aquele gigante. Ele não foi pela... Se Davi também, sendo menor, olhasse para o gigante e as pernas dele, eu acho que ia fazer assim. Eu acho que Davi ia falar assim: pastor, deixa quieto isso aí, para de briga aí. Eu acho que Davi não ia para guerra, ele ia para cima, ele ia falar assim: ô missionário, para de ficar encrencando, não está bem com o homem, não. Fica de pé aqui, fica aqui. Fica aqui, vem aqui. Vem aqui, gigante, vem aqui, gigante. Não, em cima aqui mesmo, em cima. O gigante é gigante, vem cá. O gigante era para Davi assim, né? Eu acho que é desse jeito. Aí Davi chega e falou: não, para com isso, que é isso, gente? Não, Davi não falou: não, vai, não no joelho do homem. Pô, vocês param com isso, porque isso aí não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso vai dar morte. Aí, o que aconteceu? Não foi desse jeito a história. A história diz que Davi, o gigante olhou para Davi, ou diz: o seu inimigo olha para você e despreza, mas ele não vê o gigante que está por trás da sua vida, que é o Deus de Israel. Amém? Em outras palavras, não está escrito aqui, mas Davi falou: olha, gigante, eu admito, eu sou pequeno, sou feio, sou ruim, até na minha casa sou desprezado. Até no dia da minha unção, até o profeta olhando para os meus irmãos e falou: é esse, senhor, é esse, senhor, é aquele, senhor. Aí Deus falou: não, nem um desejo. Mas senhor, são homens musculosos, são homens viçosos, senhor, mais belos. Tem mais alguém nessa casa? Eu pergunto se tem mais alguém. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Às vezes sua vida foi toda a vida assim, desprezado pela família, humilhado, rejeitado. Aí Deus fala assim: olha, tem mais alguém. Tem mais alguém. É esse que eu vou pegar para mudar a história dessa família. Eu pego os pequeninos, as coisas pequenas, humilhadas desse mundo para confundir grandes e sábios. Aí Samuel olhou assim:
Rapaz, mas Deus não escolheu nenhum desses homens aqui. Chama lá aquele que está no campo, porque eles falam assim, tem um aqui, só olha a ovelha do meu pai. Falou nem o nome. Não falou nem o nome, Davi. Aí quando Davizinho chega, o Espírito Santo envolve Samuel e Deus fala, é esse. É o desprezado, irmão. É o desprezado que Deus escolhe. Pode estar sendo humilhado. Pode lá, mas ele só é o porteiro da minha igreja. Não importa. Esqueceram que o porteiro também tem o Espírito Santo. É desse jeito. Podem estar falando, viu? Mas o Senhor não é qualquer um. O Senhor é um escolhido. O Senhor foi escolhido por aquele que pode, que é chefe em batalha, aquele que é senhor de exércitos. Porque Davi falou, eu vou em nome do Deus dos exércitos. É forte. Oi? Santo é seu nome. Aí quando Davi chega, Deus fala, é esse que eu escolhi. Eu acho que Samuel bateu no cara e falou, meu Deus, será que o senhor não se enganou, Deus? Deus se engana? Ei, pastor, eu acho que Samuel olhou assim, fez até assim, meu Deus, será que eu estou vendo direito? Mas se Deus mandou eu ungir, eu vou ungir. Se Deus mandou eu ungir esse pequenino, esse ruivo, esse derrotado, porque para os irmãos de Davi era um derrotado. Não servia para o exército. Não servia, irmão. Olha para mim aqui, irmão. Olha para mim. Ele não servia. Aos olhos do homem não serve. Mas aos olhos de Deus é tremendo. Chora não, que Deus está falando. Eu falei que Deus ia falar, falei. Sim ou não? Então Deus está falando. Aí depois que Deus deu, depois que Saul deu a unção, foi muito forte. Aí o Espírito de Deus se apossou de Davi. E Davi, pelo Espírito de Deus, fez proezas. Você pode fazer proezas também. Mas deixa Deus te usar, não usa Deus não. Deixa Deus te usar. Não faça nada pela sua vontade. Faça pela vontade de Deus que tudo vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Para você que está na live, ô pastor Leandro, a paz do Senhor. O segredo é adorar o Senhor, disse o pastor Leandro. É o segredo. Sendo adorador, sendo obediente, ninguém pode parar, porque você é como uma locomotiva. E a Bíblia diz que Davi foi lá, venceu a batalha e ainda arrancou a cabeça do gigante. E Davi só tinha uma pedeneira, né, que fala? Uma lançadeira, uma funda, que afundou mesmo a testa do gigante. A Bíblia diz que Davi pegou 5 pedras. Você sabe por que Davi pegou 5 pedras? Se você estudar aqui a fundo, se você deixar Deus te usar, sabia que não tinha um só gigante lá, não? Tinha vários. Por isso a Bíblia cita que Davi pegou 5 pedras no caminho do ribeiro. E ele separou 5 pedras. Deus preparou ele para derrubar 5 gigantes. Mas quando os homens, os filisteus e também os outros irmãos de Golias, quando viram Golias tombar, eles falaram: o que, filho? O menino é pequeno, mas o Deus que está por trás dele é grande, vamos fugir. Derrubou o primeiro, irmão, o resto já era. Amém? Amém. É só derrubar o primeiro. E é através da sua fé. Amém? Eu quero ministrar